tem sido um ótimo começo, mas eu gostaria de ter um breve devocional nesse momento com a introdução da próxima parte do material. Você não vai precisar do seu livro de trabalho para o resto da semana, a não ser pelo exercício da árvore de conflito. Então, abram suas Bíblias, se vocês puderem, em Êxodo capítulo 18. Então, Êxodo capítulo 18. Eu achei uma grande inspiração em duas passagens que são como contracapas. 40 anos de distância entre elas. Vamos olhar para ambas. A primeira é uma conversa com Jetro e Moisés. Jetro, foi muito escrito sobre Jetro em outras literaturas antigas. Os judeus do primeiro século, Joséfo e Filéu, escreveram sobre Jetro, assim como muitos outros documentos antigos bem antes disso. Ele foi considerado um homem sábio e um conselheiro para líderes de nações. Ele era da região do norte da África, no Egito, sul do que chamamos hoje de Egito. E nós também aprendemos sobre Moisés, de Joséfo e outras fontes. E podem não ser precisos, mas são. Como membro da casa do faraó, ele foi treinado como um comandante militar. E como organizar um grande número de pessoas. Então não é uma surpresa para mim que Deus ensinou a Moisés habilidades que são úteis, sendo parte da alta classe das famílias egípcias. Mas eles têm uma interseção quando Moisés foge aos 40 anos para Midian e conheceu Jetro e se casou lá. E como você sabe a história, Jetro disse: você está se desgastando, cara. Diz no versículo 18: você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas a escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50. E no fim do versículo 23 diz: se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. E literalmente a palavra significa que eles vão voltar para casa inteiros, completos. Então, se as pessoas certas estão resolvendo problemas na mente de Jetro, se elas são de confiança e elas temem a Deus, se odeiam ganho desonesto, e os problemas vão para grupos com bom nível de capacidade, que ele diz homens capazes, então toda a comunidade pode ser satisfeita, inteira. Isso me inspira como algo para mirar, como objetivo. Talvez eu seja uma pessoa que soluciona problemas, que pode ajudar no nível de centenas, talvez no nível de milhares, mas me dá uma métrica de um homem sábio, que era um consultor. Esse era o primeiro consultor que eu achei na história para organizações.
ele deu o que nós chamamos de princípios organizacionais. Como um líder deveria olhar e como a estrutura deveria olhar e quais as coisas que ele deve atender. E é interessante ver como Moisés respondeu. Enquanto o texto continua, Moisés ouve o conselho do seu sogro e faz aquilo. Mas como que ele fez? Ele levou adiante, além. Vão para mim comigo para Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Essa é agora é Moisés pronto para terminar a sua jornada. E esse primeiro capítulo, ele está olhando para o passado, para o começo de tudo. E ele diz: naquele tempo eu disse para vocês são um peso muito grande para carregar sozinho. O Senhor, o seu Deus, fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ele está no versículo 11. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme Ele prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e suas disputas? E é isso que ele disse para eles lá no passado. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. O que é interessante é isso que ele fez lá logo depois da situação. Seguindo o conselho de Jetro, ele está recontando o cargo, o peso e a resposta que ele deu na época. Nós entendemos o sábio. Nós provavelmente entendemos ser um homem respeitado. Algumas traduções colocam experientes. Algumas colocam temperados, talvez já. Mas todos colocam sábios. Mas pode ser respeitado ou experiente. Mas a palavra do meio é criteriosos. Daí a palavra em hebraico, panei, eu posso pronunciar errado, mas significa ser capaz de quebrar, de ver as coisas separadas, de ver as peças de uma coisa na situação. Que é uma das coisas que nós estivemos tentando fazer essa semana. Porque nós mapeamos conflitos numa árvore, num sistema de raízes, é desenvolver o conceito de entendimento. E eu escrevi um artigo que agora está no seu Dropbox, chamado Page Turner, o vira-página, sei lá. Um artigo longo, dizendo quão importante são essas contracapas, essas orelhas do livro. O conselho de Jetro se tornou tão famoso que muitas nações pagãs citaram esse conselho. Ele se desdobrou para toda a história judaico-cristã. Líderes de nações já referiram ao conselho de Jetro. Líderes de outras fés, líderes de mega igrejas, nossos próprios movimentos, todos olharam para o conselho de Jetro. Mas eu nos chamo para olhar além do conselho de Jetro, olhar para a implementação de Moisés, para que nós possamos olhar mais profundamente Deuteronômio no nosso tempo e olhar para as convicções dele sobre imparcialidade, sobre a busca da justiça. E quando nós colocamos pessoas em posições na nossa igreja, que nós olhemos para isso como critérios. E o fato é que nós não podemos todos ser tudo sozinhos. Nem todo mundo é sábio. Alguns têm conhecimento, alguns têm experiência. E eles podem, catalogar muitos eventos e histórias. E eles são bons nisso.
Mas se nós não tivermos algum tipo de critério para colocar pessoas em posições onde elas vão solucionar problemas, nós vamos ter problemas recorrentes. As organizações mais avançadas hoje, quando eles têm um problema, eles solucionam, eles mandam a mensagem para a comunidade, para que as lições sejam aprendidas, para que eles não tenham esse problema novamente. Eu vejo a Bíblia fazendo isso. Quando tem um grande problema, tem um bom catálogo do que aconteceu, um bom registro. Não tiveram muitos, movimentos centrais de rebelião no Antigo Testamento. Tiveram. Quer dizer, isso é uma resposta bem declarada, né? Ninguém quer ser lembrado nesse texto, certo? Em 1 Coríntios 10 fala desses grandes testes de Israel, que tiveram uns 10. E esses testes foram feitos para que nós possamos aprender com eles e não cair nas mesmas armadilhas. E na minha opinião, a melhor coisa que nós podemos fazer para ter igrejas saudáveis que crescem, solucionam problemas e vão adiante, têm aventura e cumprem nosso destino para com Deus, é ser baseada em princípios com nossos valores centrais e com a seleção de pessoas nos papéis da igreja e com sistemas justos e imparciais para solucionar os problemas. Essa é a devocional dessa manhã. Mas nos prepara para falar do juramento do mediador. Agora, vamos fazer as considerações e essas são coisas fora do juramento. São uns fatores que aparecem quando nós estamos fazendo a mediação. Algum de vocês já esteve envolvido num conflito, numa grande dificuldade com alguém que não estava totalmente lá em sua habilidade de ver a realidade? Ok, algumas mãos levantando nessa. E eu nem pedi para as mãos levantarem. Vocês querem falar disso, certo? Alguém que já viveu algum evento dramático onde a reatividade de alguém foi tão alta que você ficou com um pouco de medo de ter um tempo com ele para resolver? Sim, mão para cima. Outras considerações, quando você está resolvendo um problema na igreja, tem as influências externas. E por fim, vamos falar da importância da cultura. E na verdade eu adicionei isso à apresentação, baseado numa conversa com o Flávio, com o René essa semana, de que nós somos de países bem diferentes, não é verdade? Com histórias bem diferentes. Então isso vai ser importante nas nossas considerações. Bom, o bem-estar dos dois lados. É um fato, todo conflito que eu lidei em todo lugar, eu encontrei com alguém que me fez pensar se eles precisavam de um terapeuta ou de um conselheiro, algum profissional para ajudá-los a processar tudo que eles estavam atravessando. Depois do meu segundo grande projeto, eu chamei o reitor de uma universidade, que era um psicólogo, que era especialista com conflito, era uma mulher, e eu disse, eu tô aqui, é areia demais pro meu caminhão. Eu tô encontrando situações que eu não tenho habilidade para resolver. São demais para mim. E pessoas que têm condições de bem-estar, eu diria, que não conseguem enxergar a realidade, eles dominam a conversa. E eles estabelecem todo o cronograma para a igreja do jeito que eles fazem, todos os planos da igreja. Então eu falo, eu deveria voltar para a faculdade e fazer outro mestrado? Porque eu tenho 2 mestrados e meio já, eu já estava pronto para voltar. E ela disse, não, é para o seu benefício que você não tem as habilidades. Ela falou, isso é bom porque isso é mais barato. O que ela disse foi, você tem uma frase muito boa que eu usaria, uma condição de bem-estar. Mas deixa essa frase ser tão genérica que se alguém tem um luto por causa de algo que passou na vida deles, uma perda, uma tristeza, assim como todos nós já tivemos lutos na nossa vida, certo? Então todos nós já tivemos uma condição de bem-estar. É difícil funcionar
em todas as áreas da nossa vida quando nós estamos muito incapacitados por um luto, ou saúde física, ou uma cirurgia, ou remédios. E eu lembro de uma vez que eu tive cirurgia e me deram alguns remédios para anestesiar a minha dor, lá para 2002. E na semana seguinte, quando eu estava tomando esse remédio, eu era um presbítero, e eu disse algumas coisas em e-mail, e eu mandei uns e-mails que me causaram muito dano, porque eu estava realmente chapado sem saber. Eu não tinha dor, eu tinha muitas opiniões. E eu nunca tinha contemplado o efeito colateral de analgésicos. Alguns desses conflitos com que eu me envolvi, que foram culpa minha, demoraram uns 2 meses para ser resolvidos. Então eu compartilho com a pessoa do conflito sobre o que eu estava passando, e fala, ok, deixa pra lá, a gente esquece. Mas todos nós já tivemos alguma condição de bem-estar, e algumas pessoas têm uma condição de saúde ou mental de tal forma que eles precisam estar certos em tudo. Eles nem conseguem usar ou considerar uma pequena margem de erro em sua percepção. O mundo inteiro depende de que eles acertaram tudo. E pessoas conseguem ser diagnosticadas com isso. Então eu peguei o conselho dessa mulher no meu conflito, na resolução de conflito seguinte. E no seguinte, e teve um especificamente que eu tive que dizer para uma pessoa: você parece alguém que não processa bem críticas sobre si mesmo. Você tem que estar certo, você não deixa as coisas passarem. Eu escrevi isso numa carta muito formal. E eu disse, por favor, tome essa observação. Eu não posso diagnosticar você porque não é meu lugar. Eu nem quero sentir que é meu direito saber o seu diagnóstico, mas você tá vendo um profissional toda semana, ela estava fazendo isso. Leve isso para ela e deixa ela te ajudar a enxergar o que você deveria fazer. E eu falei, ache alguém na igreja com quem você consegue compartilhar essa informação em segredo. E quando nós começamos mediação novamente, se nós ainda precisarmos, traz essa pessoa junto para a nossa sessão para nos ajudar, a te ajudar. Eu não usei isso como uma forma de negligenciar as preocupações dessa pessoa. Eu usei isso como caminho para ajudar a moderar o comportamento dela. E isso tem tido muito sucesso, muito eficaz. Não diagnostique, não coloca um nome, não coloca ninguém numa caixinha. Mas se você for chamado como uma terceira pessoa numa situação e você vê algo que é fora da escala de normal, você pode em privado falar para essa pessoa que essa é a sua percepção pessoal e que tem que ter algo sendo feito em relação a esse comportamento para que existe a possibilidade de sucesso em mediar o conflito. Será que isso faz sentido para vocês? Ok, obrigado. Que bom. Vai ter espaço para você fazer perguntas sobre isso depois. Eu vi isso acontecer uma vez com uma pessoa que passou por múltiplas cirurgias, múltiplos remédios e depois uma condição que até agora eu nem sei o que era, mas tinha um impacto enorme na congregação. Então o motivo pelo qual eu estou compartilhando isso com vocês todos é que nessa multidão de, sei lá, vamos dizer que nós somos 100. Nessa multidão, se 4, ou 5 ou 10 de nós nos tornarmos realmente especialistas em nossa nação, nesse campo, nós vamos estar esbarrando nessas coisas e você vai ser feliz que a gente teve essa conversa. Vai fazer uma grande diferença numa igreja. Influências externas são... Se há um conflito entre dois indivíduos que sai em ondas para o resto da igreja, que influencia o resto da igreja, por meio de rumores, por meio de observações, e muitos cristãos são inteligentes, eles notam as coisas. Às vezes a comunidade pode ter a crença sobre algo que está errada, bem errada.
Talvez sejam até resolvendo uma impressão errada sozinhos. Pensando sozinhos. Nossa, esse aqui é o problema de verdade. Então é realmente importante que o mediador que vai resolver um conflito de longa data seja ciente de que isso está acontecendo. Tem coisas que você pode fazer para parar isso. Quando a igreja diz, olha, nós temos um problema, nós decidimos convidar um irmão maduro, um casal para vir nos ajudar, e eles vão apresentar para a congregação um processo, a comunidade vai tender a respeitar isso. Eles vão apreciar isso. Algumas pessoas vão gostar de acessar esses consultores externos. E eles vão tender até a confiar no resultado de pessoas que eles veem como imparciais, mesmo que seja diferente da percepção deles mesmos. Mas, se você não colocar na equação de que a comunidade tem uma crença e você vai fazer uma mediação numa igreja, então o resultado não é agradável à congregação, eles tendem a não confiar no que foi concordado. Então esteja ciente que a congregação é uma extensão às vezes do conflito. Faz sentido isso? Ok. Também às vezes há alguns indivíduos muito influentes e no meio de mediação alguém pode dizer, eu preciso de um break para ir ao banheiro. Eles levam o celular, eles ligam para alguém e falam, eu não sei o que esse mediador está fazendo, o que você acha que deveria fazer, você acha que deveria desistir dessa coisa agora, ou sei lá. Esse tipo de coisa acontece. É sábio considerar quem são as pessoas influentes na vida dos dois lados do conflito. Porque às vezes não é nem um conflito de duas pessoas, são várias pessoas. E sai lidando com um, e depois lidando com outro, depois lidando com outro. Então você está entrevistando a pessoa, você diz quem são as principais influências na sua vida. Essas pessoas também podem ser um ótimo recurso. Eles podem ser um problema se eles não estiverem entendendo o que você está fazendo. Às vezes as pessoas pegam um conselho com as pessoas erradas. Mas mesmo as pessoas erradas podem ser um recurso. Se você souber como conectá-las ao processo da forma correta. Isso tem a ver com ser ciente. Outra influência externa é quando você está mediando um conflito, e a pessoa está com tanto medo que o resultado... Porque eles sabem que eles erraram. Que o resultado vai ser levar de volta para a igreja e eles vão ser o bode expiatório. E vai trazer vergonha para aquela pessoa, o seu cônjuge, seus filhos. Então há formas de medicar isso, de diminuir isso. E tentar trazer uma abordagem de não necessária vergonha na mediação. E envolve às vezes, se alguém fez algo muito ruim no conflito e feriu muitas pessoas, às vezes envolver essas pessoas na mensagem de como é que isso vai ser levado para a igreja. As coisas podem ser complicadas, difíceis, mas é bom saber essas coisas e obter experiência e conselhos. Eu gostaria de... Alguém tem um microfone que pode ir para os lados para que as pessoas possam me fazer perguntas nesse ponto? Porque a gente tem falado de considerações e a gente ainda tem microfones sem fio por aí? Ok. Alguém tem alguma pergunta nesse tópico por enquanto? Sim, você. Nos termos de mediação, o que nós deveríamos esperar no sentido de o grupo todo estando disposto a trazer um mediador para a situação? É algo simplesmente envolvendo, no caso de uma igreja, envolvendo simplesmente as pessoas que estão no conflito, tipo 2, 3, 4 irmãos e irmãs, ou a congregação tem que estar ciente do que está acontecendo e decidir trazer ajuda? Ok, boa pergunta.
eu iria determinar quem são as figuras de autoridade na igreja, no sentido eclesiástico, de papéis mesmo, evangelistas, presbíteros, etc. Se esse número é tão pequeno e existem outros servos mais na igreja, então inclui os outros líderes também, mas sem ir muito longe. Mas identificar um grupo central de liderança. E acho que alguém com coragem deveria falar com o grupo e falar: nós temos que fazer alguma coisa. Então nos deixe fazer a coisa que nós concordamos, com o máximo de pessoas aqui concordando. Se tiver uma pessoa que não vai concordar com nada, então você ignora a resistência dessa pessoa. Ninguém tem o direito de segurar uma igreja como refém do seu problema. A ideia de 100% de consenso é loucura. Eu nem concordo comigo mesmo o tempo todo. Mas criar um fórum para discussão onde múltiplas ideias podem ser consideradas, então alguém não se sente, acurralado para só uma opção. Existe uma igreja que está perseguindo uma opção agora com consultores externos e ótimas pessoas na nossa igreja. E por enquanto não tem dado muito certo. Então eles vão propor outras opções às pessoas envolvidas, porque pessoas não estão felizes com o processo podem escolher algo diferente. Mas nós nunca podemos chegar no ponto onde nós não fazemos nada para sempre. Eu fui claro nisso? Ok. Tem outra pergunta, outra questão aqui. O que eu gostaria de saber, voltando ao indivíduo que você falou, que tem que estar certo o tempo todo, como é que você diagnostica essa pessoa? Bom, primeiro de tudo, nós não diagnosticamos isso na igreja. A não ser que tenha um profissional que essa pessoa confia para fazer um diagnóstico assim, individual, sozinho, num tempo. Mas o que eu faria é, se as evidências, as provas são tão grandes, em alguns casos eu tive muita evidência, muitos dados, eu alinharia muito meus pensamentos, escrever tudo, olhar, mostrar para minha esposa, que também está na equipe de mediação, e falar: você acha que isso aqui tá certo, justo? Porque você não quer parecer ofensivo desnecessariamente. E depois orar por isso. Isso demorou para mim umas 2 semanas para eu realmente me certificar de que, se acidentalmente vazasse, eu seria visto como uma pessoa externa que veio com amor. Então eu mandei para esse casal e falei: a gente não consegue avançar a não ser que você vá obter um diagnóstico. Eu não preciso saber qual é o diagnóstico, mas eu preciso saber que tem algum profissional te dando um feedback sobre o que isso aqui significa, e que você vai achar um cristão que pode ser parte do processo, que pode ajudar a manter esses comportamentos sob controle. E as 3 vezes que eu fiz isso, ninguém questionou ainda. É visto como eu tentando ajudar e considerar. Assim, 2 perguntas. Primeira é: se você está ciente da cultura, como, vamos dizer, a cultura do país, isso é... Você acha que é um benefício isso, saber da cultura, ou você acha melhor não estar tão ciente da cultura porque você consegue enxergar mais os fatos por si só? E está conectado à segunda pergunta: se outra pessoa tem alguns problemas, talvez, você recomendaria também que as pessoas... Você também falaria para as pessoas como a cultura está influenciando o conflito? Ok, uma ótima pergunta. Acho que a gente talvez responda isso na próxima sessão, quando a gente vai falar de cultura, mas para deixar alguém saber como a cultura deles pode estar impactando eles no processo de uma mediação, eu diria que há uma vantagem nesse caminho, provavelmente, nesse grupo,
eu imagino que essa é uma dos setores mais cientes de cultura do nosso movimento. Só Miami-Dade é um local de tantas culturas diferentes. Se você vai para cada país tem aqui e países com culturas imensamente diferentes, eu acho que você, de maneira inata, às vezes você está ciente das diferentes culturas, muito mais do que nós nos Estados Unidos e suas diferenças culturais. Mas vamos para outra direção então. Lá pelos anos 50, um homem chamado George Hall teve a ideia de algumas medidas como as pessoas veem o mundo diferente baseado em sua cultura. E depois, lá para os anos 60, a IBM ficou meio travada.Ela tinha uns 70 afiliados em diferentes países. Eles estavam falando um com o outro, mas se ofendendo, não conseguindo falar se comunicar bem com o outro. E eles contrataram um cara holandês chamado Dieftowski para tentar entender o que estava acontecendo. E o que acontece é que milhares de funcionários da IBM pelo mundo tinham feito um teste sobre seus valores. E o Sr. Hofstee foi capaz de desenvolver uma tese e testar ela com a IBM. E uma coisa que você está vendo na tela são resultados desse cara. E baseado no que nós sabemos de grandes países, pequenos países, ilhas, Confúcio, Hindu, Maomé, Jesus, diferentes fatores, faz a gente pensar ver coisas de forma diferente. Algumas pessoas vêm de uma cultura de coletividade, diferente dos Estados Unidos, onde nós somos muito individualistas. Nós somos muito focados em meus direitos aqui nos Estados Unidos, num nível forte. Em algumas nações, temos algumas representadas aqui, pensam sob a forma de toda a empresa, ou todo o grupo, ou toda a igreja. Não é sobre o indivíduo a questão. E a diferença é que quando as pessoas entram no conflito, pode se tornar parte do negócio. Ele fala, às vezes tem um conflito, o cara fala, mas você está ferindo a igreja. E isso pode ser um componente. Também existe a distribuição de poder. Algumas pessoas ficam realmente ofendidas quando o poder está concentrado num número bem pequeno de pessoas. Outras pessoas pensam, isso é uma coisa ótima, eles estão cuidando do país ou cuidando da igreja, eu não ligo para ter esse poder. Mas, baseado na sua cultura, pode de forma subconsciente afetar como você vê essas coisas, mas afetar na diferença, conflito que tem com alguém. As pessoas que vêm de países mais mentalidade coletiva e também que estão na concentração de poder, tem muita questão de ranking, de hierarquia, de castas. E algumas pessoas gostam de hierarquias e de rankings e gostam de saber o que elas têm que fazer. E outras pessoas não, porque eles veem em mediação muitas vezes que o resultado da mediação favorece a pessoa de um ranking mais alto. E sinceramente nós vimos isso muitas vezes no nosso passado, né? Que nós tínhamos uma pirâmide. E nós sabemos, por que eu vou levantar esse problema? Eu já sei qual vai ser o resultado. Mas nem todo ranking, nem toda hierarquia e nem toda consolidação ou compactação de poder é ruim se for feito de maneira bem administrada. Nós vamos trazer nossa própria lente, visão para esses negócios. Alguns países são mais masculinos, outros mais femininos, significando que alguns acreditam no campeão, no guerreiro, naquele cara que sai do caminho e é incrível, que deve ser imitada. E outros seguram o valor de cuidar e de ter carinho e de proteger a comunidade. E os seus países vão ser construídos sobre esses dois modelos. Alguns valorizam, a norma e a regra, e outros valorizam mudança. As que valorizam a norma, a regra, têm desconfiança dos mudadores, tá dentro deles, do que eles veem. E simplesmente domina a mente deles sem eles entenderem. Eu vou simplesmente usar um exemplo aqui. O conceito de igreja em casa, que foi ensinado tão bem ontem à tarde. Algumas pessoas não sabem como navegar esse tópico. E
E o seu bem emocional, quando falam, a gente deveria experimentar, a gente deveria ir para a igreja em casa. E sabe, o conceito de igreja em casa existe desde a Bíblia. E a gente fez em 1980 o nosso movimento por um tempo. E teve resultados mistos. Às vezes teve resultados ótimos, às vezes teve resultados que eram problemáticos, às vezes alguns demográficos, algumas geografias são melhores para isso do que outras. O que eu gosto da igreja do sul da Flórida, em geral, e eu era um consultor aqui no passado, é a maturidade com qual o assunto foi lidado pela liderança central da igreja. A maturidade que estava aqui. Mas tem alguns lugares nos Estados Unidos que dizem: a gente não vai fazer esse negócio de igreja em casa. Talvez nem é uma boa ideia aí, mas vamos mexer o barco às vezes. Vamos tentar sair da homeostase, vamos pensar uma ideia diferente. Talvez um desses millennials aí saiba o que fazer, a gente está tão acostumado a fazer as coisas. Então, esse tipo de coisa pode entrar na igreja. As visões de tempo e pontualidade. Eu sou uma pessoa linear e pontual, sabe? Eu gosto de ser alguém que é pontual. Eu penso, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu já fui perturbado a manhã inteira porque eu não lembro com quem que eu marquei de almoçar. Então, se é você, por favor, me pega no break aí pra me lembrar. Mas isso sou eu, sabe? Algumas pessoas de culturas diferentes são policromáticas. Isso é uma coisa que eles fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, eles estão bem com isso, estão de boa. O problema é que às vezes a gente julga uns aos outros. Alemães e suíços são muito lineares. Eles falam, o trem vai chegar em 3 segundos e lá vai chegar. Eu estava uma vez lá uns 2 anos atrás e a Trisha esqueceu a bolsa no banco e estava sentado no trem, uns 30 segundos a gente percebeu. Bom, o trem tinha mais de 90 segundos e todo mundo do trem sabia exatamente quando a porta ia fechar. E eu podia pegar aquela bolsa em 15 segundos e não teria problema, mas eu não sabia disso. Então eu tô correndo para tentar pegar a bolsa, eu peguei a bolsa, tô correndo de volta. E minha mulher tá com medo de ter um ataque cardíaco, eu tô suando que nem um maluco, e todo mundo do trem tá rindo de mim. Porque eles sabem que eles têm mais 90 segundos antes dessa porta fechar. Isso é um país linear em sua cronologia. No lado sul de Chicago, que é principalmente afro-americano, os afro-americanos em São Paulo tendem a ser atrasados. Mas as pessoas, infelizmente, criaram um preconceito em relação a isso. Eles chamam isso de CPT, que é tempo de gente de cor. Mas isso não é justo. Porque afro-americanos de lá, eles são policrônicos. Tá? Mas eles estão se importando mais com o que está acontecendo no momento, com os eventos, com o que está acontecendo agora do que os lineares e monocrônicos. Não é que eles não se importam com a hora, é que eles têm um sistema de valores diferente. Então, em vez de estabelecer como problema de caráter, na verdade é uma diferença de valor. E muitas culturas são assim, muitos países na Europa são assim. E é 2 coisas num país assim, que estão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo e é normal. E outra que tem de ser mais focado no relacionamento do que na tarefa. Então eu vou compartilhar com vocês um conceito da diferença entre um protótipo e um estereótipo. Um estereótipo vai olhar para um país ou uma raça, uma etnia e vai falar basicamente algo vai falar uma generalização. E dentro dessa generalização há um insulto, uma acusação no caráter. Você entende que é um estereótipo, né? Um protótipo é reconhecer os fatores culturais que um povo segmentado tende a fazer. Ver autoridade de uma certa forma, ver tempo de uma certa forma, ver ranking e castas de uma diferente forma. Então, na aula a gente poderíamos falar sobre raça e colocar isso em um tipo de contexto, e não tem problema.
E nessa situação, eu nem sei se eu sou politicamente correto, porque eu tô tentando ser justo com a cultura, mas não jogar, sabe, jogos, enrolando palavras aqui. Se alguém dissesse homens brancos dos Estados Unidos nos seus 50 anos de idade, vêm de um local de privilégio e tendem a estar desconectados com as necessidades das minorias e pessoas de outro local do mundo. Isso é uma declaração verdadeira? É simplesmente verdade. E eu não digo, se alguém diz isso pra mim e fala, olha, você vem de um local de privilégio, você provavelmente nunca foi perseguido pela cor da sua pele ou colocado na prisão, nunca pararam no seu carro a polícia só porque parece que você não faz parte do bairro. Isso é verdade. Eles podem dizer isso porque quase sempre é verdade. Isso é um protótipo. Mas um estereótipo é quando você generaliza algo sobre o coração da pessoa, o caráter da pessoa, tá entendendo? Eu vou chamar isso. Não esqueça. Agora, os países podem ter diferentes culturais que vão aparecer na mediação. Eu aprendi a semana que alguns países têm mais problema com incesto. Eu não sei que países são esses. Eu conheço algumas áreas em que seu país tem essa diferença única que deve ser resolvida por mediação. O que é um problema cultural específico do seu país? Olha, pera, eu já tive vergonha do Donald Trump, então você pode falar o que você quiser do seu aí. Sim. Muitas pessoas não têm paz na Colômbia. Muitas pessoas não têm paz, como pais ausentes. Muito problema de pais ausentes na Colômbia. Bom, isso é bom para saber, para colocar em contexto. Muito bom. O que mais? Eu não estou ouvindo nada que estão falando. No nosso país, o homem é mais o cabeça da família e ele pode ter outra esposa. E não é ilegal e é até comum no noroeste do país. No noroeste do país tem uma poligamia informal. E eles são muito machistas. Ok, vamos pro Cícero. Isso aqui é uma generalização, porque a África é um continente, não um país. Mas então é bem diferente, dependendo de onde você está, do país que você está. Mas de forma geral, na África, na questão de liderança, por causa da história dos chefes tribais, normalmente é o líder quer ser erguido e é culturalmente aceitável que seja a longo prazo. Então você tem líderes que ficam 20, 30 anos no poder, e isso culturalmente é normal. Atrás aqui, Joana, no fundo. Eu acho que não sei como traduzir. Modéstia é trazido de uma forma diferente aqui do que em outro país. Em El Salvador, por exemplo, muitas famílias vivem de forma diferente porque vivem sem os pais, porque os pais vieram para os Estados Unidos para conseguir um trabalho melhor, oportunidade melhor. Então tem muitas pessoas que são criadas pelas mães porque os pais vieram para cá para os Estados Unidos para trabalhar. Na cultura peruana, eu acho que muito em culturas hispânicas em geral, você fica em casa até você se casar e aí você sai, mas você não sai de casa a não ser que você esteja se casando. Então se você sai de casa antes de você se casar, pode criar um problema, uma tensão. Assim, italianos também tem isso, pelo que eu aprendi. No México, os filhos têm uns 40 anos e o pai ainda está sustentando eles.
E é um país bem rico, é um país bem bonito, eu acho, não sei se rico é. E somos o terceiro país mais rico do mundo. Eu acho mais bonito o que ele tá querendo dizer. Rico pode ser bonito. Apesar da liderança do nosso país. E temos tido o mesmo partido liderando há 60 anos. Ok, muito bom. Isso tem sido um aprendizado para mim. Tem sido interessante, mas quando um mediador vem de uma cultura diferente do que os países, isso pode ser um problema. Quando os adversários estão vindo de uma cultura diferente, e é algo que tem que ser lidado, o que nos leva ao juramento do mediador. Então nós vamos pelos comprometimentos do juramento do mediador, e eu tenho cópias disso aqui em inglês e em espanhol. Eu não sei o que aconteceu com elas, mas elas estão ali no canto. Então eu vou entregar para vocês vão ter cópias no Dropbox também. Eu juro solenemente. Não consigo ler daqui. Agora, esse juramento que você vai assinar, se você quiser fazer certificação, realmente serve para fora da igreja. Pode ser qualquer instituição baseada em valor. Mas isso é bom estabelecer de onde é que você está vindo. Esses são os princípios na escritura que você pode conectar. A Bíblia fala sobre investigar profundamente, sobre ser imparcial, ou sobre ser parcial sobre os dois igualmente. Manter os valores judaico-cristãos, utilizar processos transparentes e a busca da justiça, pela justiça. E esses são valores seus que vocês estão seguindo as escrituras num nível mais profundo. Pode ter outros princípios, mas esses são recorrentes nas escrituras. Para respeitar. Quando servindo em locais não familiares, ela tentar servir ambos os lados, no seu contexto social e cultural, durante e depois. Eu entendo que eu, assim como ambos os lados, tenho meus próprias influências, assim como a identidade, ambiente, educação, experiência. E em conflitos em relação a comunidades e organizações, eu vou respeitar os valores reconhecidos pela lei local, acordos e outras alianças. Realidade. Meu comprometimento é mirado no perseguimento contínuo do prólogo do conflito, ficar dentro do objetivo, narrativa, indo atrás de qualquer desvantagem real, enquanto ainda ciente dos princípios da justiça. Dessa forma, eu pretendo buscar a veracidade das histórias e dos fatos, mesmo que seja explorando motivadores externos escondidos que talvez apareçam ao longo do conflito, da disputa. Interesse. O objetivo é iluminar os conflitos, ajudando os lados a enxergar o conflito. Eu pretendo ser transparente em relação aos conflitos, não mostrar nenhum favorecimento ou ter nenhum ganho escondido nos conflitos. Às vezes eu vou tá resolvendo um conflito e um dos lados, isso não aconteceu ainda mais, um lado não consegue pagar nada. Então, ajudando uma igreja que está numa crise, isso significa que a crise é que não tem nenhum dinheiro. E eles têm um conflito com outra igreja que tem dinheiro. A gente sempre tenta ter a igreja que está sentindo dor, que pague alguma coisa, não seja pouco, só para eles sentirem. Mas se outra igreja está pagando tudo, ou quase tudo, a gente é transparente sobre isso.
a gente fala para a igreja que está pagando mais, a gente fala, isso não é inclinado para o seu favor, mesmo sendo pagando meu voo e meu hotel, eu não vou deixar que quem está pagando o meu cartão afetar como que eu peso o conflito, avalio o conflito. Imparcialidade. Meu maior serviço como terceiro mediador é servir a organização e os indivíduos ao longo de maneira imparcial. Mas imparcialidade completa é um mito, porque nós, mediadores, somos influenciados por um número limitado de experiências e pelas nossas próprias influências. Neutralidade significa que você não tem um cérebro. Então, é importante fazer uma diferença na nossa mente. Não é que eu não vou ter uma opinião sobre que lado está certo ou errado. Imparcialidade significa não é o meu conflito que eu estou resolvendo, eu estou resolvendo deles. Então eu não vou me inclinar para o lado que eu concordo mais. Se é só sobre resolver o problema de um website, amanhã a gente vai ter uma disputa, uma discussão baseada em histórias reais que a gente vai fazer aqui uma encenação. Eu posso sentir que um lado estava mais certo ou mais errado, mas não importa. Nós estamos olhando para um resultado que os dois conseguem viver com. Se eu fosse um árbitro, um juiz, eu daria um julgamento, falaria, é isso que eu penso. Mas um mediador, a gente não está da nossa perspectiva, a gente está solucionando o problema deles. E a ideia de imparcialidade indica biparcialidade. Por ambos os lados, sabe? Simplesmente se importando muito com os dois. Onde eu posso aconselhar ou até dar ideias para resultados onde os dois lados ganham. Isso é um pouco arriscado, porque é arriscado você ver se está certo você adicionar uma forma de como pode resolver o impasse. Mantendo preocupações com tempo e economia, eu vou concordar com eles num processo previamente, eu vou me abster de atalhos, eu vou concordar sobre o cronograma antes e eu não vou aceitar uma solução ruim. Na situação de algum impasse, eu vou para algum precedente anterior ou melhor, prática similar com casos parecidos que foram concluídos de forma de sucesso. Então, pessoas estão presas num problema de negócio. Assim, alguns anos atrás, eu tratei de uma situação similar. Então, vamos ver como é que eu saí dela. E você tenta comparar o que é parecido e o que não é. Mas sempre está lá a disputa. E depois, resistência. Tanto no resultado quanto na resolução, eu vou me devotar a tentar atender as necessidades principais de cada lado, para tentar prever qualquer problema principal do relacionamento. Agora, irmãos e irmãs, eu sei que isso é muito mais do que você se inscreveu para fazer. Não se preocupe com isso tudo, a não ser que você está entrando numa situação realmente complexa e complicada que envolve o status de alguém, o trabalho de alguém, as finanças de alguém ou a reputação deles na comunidade. Você nem precisa mostrar o juramento mediador, você está só sentando com dois cristãos tendo problemas de resolver o relacionamento deles. Mas, algum dia, talvez você precise. Talvez seja parte de uma equipe que vai juntar algo. Onde algo tem uma chance de ir para o tribunal ou entre pessoas muito inteligentes que querem ir para o lado de litigação e perdi um pouco. Eles podem resolver todo tipo de coisa, essa equipe de mediadores. Então, isso aqui está só ali só para mostrar, esse é o padrão. Você não vai para casa fazendo esse nível, essa intensidade de cara, eu sei disso. Mas você se sente bem de ter sido exposto para onde isso pode levar um dia? Vamos levantar nossos olhos então, para que assim como Jetro aconselhou Moisés, e Moisés seguiu e trabalhou nesse conselho para liderar uma lição de 1,6 a 2 milhões de pessoas. Eu não quero ser uma de igreja que tem
que é só ter de 20 a 2 mil para sempre. Eu quero que a gente tenha igrejas de 10 mil e 30 mil e adiante, ou pelo menos regiões muito saturadas, onde tem muitos grupos. Nós vamos querer ter pessoas e princípios e processos para fazer com que os problemas sejam resolvidos mais rapidamente. Esse é o objetivo, para cuidar dos problemas. Então, assim que eles aparecem, tirar eles e cuidar deles e levar eles para longe. Então, de qualquer jeito, essa é a primeira anotação dessa manhã. O link nessa tela é para o livro Esperança de Frente ao Conflito. Você pode pegar o PDF, a versão eletrônica, por uns $11. O irmão fez isso nos últimos 2 dias. E ele recebeu uma ligação do autor. Quem foi esse irmão que recebeu a ligação do autor? Ali, lá no fundo. Eu acho que o professor queria saber se ele tinha algum conflito de igreja que ele precisava de ajuda com. Então essa é a maneira de conseguir ajudas, o livro se você quiser. E nós vamos ter um break agora e Mary vai ensinar agora, explicar sobre a foto.